Estudo do Evangelho de Jesus, estamos no livro de Marcos, capítulo 4 de Marcos. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. E quantos estavam dispostos a entrar no mesmo barco que Jesus? E quantos estavam dispostos a navegar pelos mesmos mares bravios que navegaria Jesus? Nesse momento que nós paramos para refletir nas condições humanas da Terra, quantos de nós estamos realmente dispostos a seguir com Jesus no mesmo barco? É necessário, então, alijar as cargas do nosso personalismo e começarmos a fazer o jejum das nossas mazelas, das nossas tendências ao mal, em síntese, das nossas idiotices. Para estarmos no mesmo barco que Jesus e continuarmos navegando firme, mesmo em mares bravios. Ensinava-lhes muitas coisas por parábolas e lhes dizia na sua doutrina. O Jesus estava ali, então, dentro do barco, dentro do mar, ensinando as pessoas por parábolas. Se tentassem se aproximar, ele ia mais para dentro d'água. Era uma estratégia para não ser esmagado por aquela multidão, vamos dizer assim. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu ao caminho, e vieram as aves do céu e as comeram. Sempre que você semeia para aquelas pessoas que não estão muito interessadas em aprender as palavras de Deus, automaticamente elas vão perdendo esses ensinamentos, vão perdendo o sentido dessas palavras. Acham muito bonito naquele momento, mas qualquer um que fizer um questionamento mais incisivo, mais duro, ele abandona. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. A terra era rasa, a umidade era só daquele momento, ela nasceu, não conseguiu sobreviver. Porque saindo o sol, queimou-se, e, porque não tinha raiz, secou-se. Então a semente, se nasce um bocado de terra sobre a pedra, na hora que o sol nasce escaldante, tem-se uma escassez de chuva, ela morre. Assim são todos aqueles que começam a trabalhar com muito entusiasmo e depois param. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram e não deu fruto. A maioria de nós na Terra somos cheios de conflitos, cheios de tormentos emocionais. Aí, ao vermos a palavra do Cristo, ficamos empolgados, mas depois nossas emoções falam mais altas e seguimos o mesmo caminho, seguindo o rebanho, que nem sempre vai para um local seguro. E outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. Aí vêm as situações. O que estamos produzindo? Como estamos produzindo? Que tipo de fruto nós estamos produzindo? Somos aqueles que produzem 30, 60 ou 100? Temos que aprender que às vezes a gente dá 30% do nosso esforço, às vezes a gente dá 60% e às vezes a gente dá 100%. Recentemente eu vi uma pessoa comentando de uma mensagem do Bezerra de Menezes que raríssimo de nós fazemos 30%. E teve uma pessoa que fez mais de 50% do prometido. Mas essa pessoa está sendo perseguida pela justiça. E você queria o quê? Ele fez mais de 50%. E um dia, eu reclamando que eu não estava dando conta de fazer tudo que eu queria fazer. E aí, fazendo todas as reclamações que a gente normalmente faz, aí o Jacob falou assim, cuidado. Quem faz mais de 50% tem que ter cuidado dobrado. E assim somos nós. Ao trabalharmos aqui na Terra, temos que ter muito cuidado, cuidado dobrado. Porque as pessoas são meio insanas e é muito complexo lidar com as pessoas. E disse-lhes,
Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. Ali ele deixou para que as pessoas tivessem ouvido e ouvissem. Seguissem para frente, matutando. As pessoas gostam de pensar sobre essas parábolas, sobre as historinhas que ele conta, que tem um nexo para sua aplicação no dia a dia. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas os que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas. Nem todos dava para fazer grandes explicações, nem todos dava para esclarecer profundamente. Deixe que eles pensem, matutem nas parábolas que lhes forem ditas. Para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam, eles sejam perdoados os pecados. E aí, à medida que eles vão pensando, que eles vão refletindo, que eles não estão entendendo, eles vão ficar pensando naquilo ali. Eles não vão converterem-se. Mas por muito pensarem, eles vão despertar um dado momento. Então os perdoados serão perdoados os pecados. Porque se eles entenderem plenamente, eles se vão colocar naquele que está em condição cômoda de fazer as coisas. Enquanto eles não entendem, eles refletem. E refletir um grande caminho. E disse-lhes: não percebais esta parábola? Como, pois, entendeis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. Semeia os ensinamentos divinos, os ensinamentos sagrados. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo eles a ouvido, vem logo Satanás, ou seja, os adversários, e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Você fala, o outro, você está ouvindo esse cara? Você está ouvindo, dando ouvido para essa pessoa? Ele não merece nem que você bata papo com ele. Aí você já larga tudo, esqueceu tudo. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Procuram até divulgar, mas não têm raiz em si mesmos. Antes, são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam, abandonam, saem, negam. Não tem raiz, não tem convicção, não tem aquele amor profundo. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Então a pessoa tem muito dinheiro e fala, ame a todos, mas como que eu vou amar o pobre? Se eu amar o pobre, eu tenho que ajudar o pobre, mas eu tenho muita riqueza, que eu trabalhei demais, eu soube gerenciar. Mas se você não amar os pobres, você não vai ajudá-los. Se você não fizer a caridade, você não vai para o céu. Que a palavra de Deus e os ensinamentos de Deus, trazidos por Jesus, é um conjunto de fatores em que vai dando a determinação daquilo que precisamos fazer para crescermos. Crescemos espiritualmente, crescemos para Deus. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto. Um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Por 1 é por cento, né? 100%, 60%, 30%. E quem de nós estamos fazendo pelo menos 30%? E disse-lhes, vem, porventura, a candeia para ser posta debaixo do cesto ou debaixo da cama? Não, vem antes para ser colocada no velador. Se você acende uma lamparina, uma vela, uma tocha, debaixo da cama você não pode colocar porque pode pegar fogo. Debaixo de um cesto também pode pegar fogo, ou vai apagar, dependendo se estiver bem fechado. A candeia é para ser colocada no velador, ser colocada em um lugar onde todos possam ver, outros possam desfrutar da luz que é emanada. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Sempre ele dizia ouvidos para ouvir.
é diferente de ouvidos para escutar. E disse-lhes: atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada. E aqui é muito perigo, porque na medida, os cristãos não entenderam isso bem ainda, porque se entendessem, não tomariam certas atitudes. Atendei ao que ides ouvir. Fiquem atentos nisso aqui, bem atentos. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e se vos há ainda acrescentada. Aí quando você fala assim, Joãozinho é muito fofoqueiro, mas o que você está fazendo? Fofoca. O fulano é muito ruim, você está fazendo o quê? Fofoca. Que se você estiver esclarecendo, aí você vai falar de outras palavras, com outros meios, com outros caminhos. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado. E ao que não tem, até o que tem ser-lhe-á tirado. E o que você tem oferecido aos seus irmãos? Porque nós temos aquilo que oferecemos, e aquilo que oferecemos é para nossas bênçãos, para nosso fortalecimento, para crescermos para Deus. E dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra. À medida que você vai pegar a semente para botar num terreno bem preparado, ela vai nascer e vai crescer, se as condições atmosféricas forem permitidas, ou se você tiver um bom sistema de irrigação. E dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Não tem como entendermos como que a sementinha do amor cresce em nós. Não temos como entendermos de que forma o Evangelho vai crescendo em nossos corações para nós nos aproximarmos de Deus. Precisamos, então, procurar refletir nas nossas ações, nas nossas atitudes, para começarmos a amar, para começarmos a perdoar. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Então, um pé de milho, que é mais comum para nós vermos, você plantou uma semente de milho, primeiro vem aquele brotinho tenro, tem ali aquela gramínea, ela cresce, aí depois da espiga, dá o pendão, que o pendão tem que soltar o pólen para cair naquele cabelinho do milho, aí a espiga cheia de grãos. Leva um tempo. Quase 6 meses para que o milho possa produzir. E para que nós possamos colhê-lo e guardá-lo. E, muitas das vezes, para nós espíritos, são 6 milênios para começarmos a produzir segundo os ensinamentos de Deus, segundo as bênçãos que Deus traz para nós. E, quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. À medida que você desperta para o potencial maior, você pode ir para o mundo espiritual. Você pode resgatar as suas dívidas do passado. Você vai colher as suas espigas semeadas, mas por sua espiga estar cheia dos frutos divinos, você tem condições de suportar e arcar com as dívidas do passado. E dizia: a que semelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? De que forma podemos procurar entender essa maravilha? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. O tamanho de uma cabeça de alfinete. Mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves dos céus podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Aí você vai falar, mas a mostarda é uma gramínea, mas a parábola não segue a lógica dos fatos.
Jesus mostra que quando estamos semeando a palavra de Deus, quando estamos colocando a semente do amor nos corações, ele começa a brotar. Inicialmente como uma gramínea, que vai caminhando, passando o tempo. E à medida que aquela pessoa vai se fortalecendo, a sementinha de mostarda já não é mais a semente de mostarda, é a semente de uma sequoia, uma das maiores árvores da terra, que possa então ali abrigar centenas de aves. Aquela pessoa sedimentada no sentimento do Cristo, no ensinamento de Jesus, naquele sentimento de pureza e de amor ao próximo, ela pode ajudar a centenas de pessoas. Por isso, à sua sombra, centenas e centenas de pessoas são conduzidas para Deus, para o aprimoramento. E, com muitas parábolas tais, lhe dirigia a palavra, segundo o que podia compreender. A todo momento ele dava a lição numa parábola, para que as pessoas buscassem compreender aquele ensinamento sagrado, buscassem compreender aquela luz emanante daquelas palavras. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava, em particular aos seus discípulos. Aos outros, a população em geral, ele falava por parábolas para que eles parassem para pensar, para refletir, mas os apóstolos tinham que entender, compreender. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. À medida que você tornou-se uma grande árvore que pode produzir muitos frutos do Evangelho, alimentar muitas almas com o amor que exala de ti, é natural que você passe para outra margem. É natural que você siga por outros caminhos. É natural que você procure interiorizar mais amor em si mesmo e espargir por outros. Ou está em um patamar mais elevado no mundo espiritual para aprender mais e descer ao vale fundo das lágrimas e das dores para auxiliar melhor. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. Jesus e os 12 num barco, e lógico, as pessoas, já que ele vai no barco, nós vamos também. Já preparar outros barcos para caminhar, sentir aquele magnetismo do Cristo. Então, aqueles que começarem a perceber-se do Cristo são mais prudentes. Sabe que na hora que ele entrar no barco para entrar para mares bravios, também estão prontos para navegarem juntos. Mas levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E o que você faz diante de uma tempestade que está enchendo seu barco de água e ele vai afundar, porque se a água chegar nas bordas, ele fica mais pesado. Como que você vai tirar toda aquela água? Ondas e mais ondas bravias vêm sobre o seu barco da vida. Confie em Deus, confie em Jesus, porque eles sempre estarão prontos para estender as mãos, para ordenar que os mares bravios se acalmem e que a tempestade cesse. Ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada. E despertaram ele dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? Se Jesus dorme no barco, a tripulação vai ao desespero. É necessário começarmos, então, a deixar Jesus sempre acordado no barco da nossa vida, para com o caminho da intuição, podermos sintonizar com nossos protetores que terão a percepção do amor divino em suas almas para nos conduzir à grande reparação. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. É necessário ter fé, confiar em Jesus, porque na hora que ele disser: basta ao vento, cala-te,
Aquieta-te, ele se aquietará. E se for seu momento de partir para outra vida, vá com fé, com coragem, acreditando no amor divino, acreditando nas bênçãos do Pai. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É importante começarmos a refletir sobre isso aqui. Termos fé nos momentos mais difíceis. Termos a coragem de olhar para o mundo nesses momentos difíceis e delicados. E não é momento de temer a nada. É momento de pensar na grandeza de Deus. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é essa pessoa com tantos poderes atemporais? Quem é essa pessoa com tantos poderes que transcende a nossa compreensão? Esse é Jesus, o Criador do planeta Terra, o governador do planeta Terra, o médium de Deus entre os homens. Confiemos em Deus. Confiemos em Jesus. Todos os momentos difíceis passam. Todos os momentos difíceis têm seu fim. Mas a nossa fé deve estar sempre forte a cada momento. Se for o momento de superarmos as adversidades e crescermos mais em espírito estando encarnado, sigamos com fé. Mas se for o momento de perdermos as nossas forças físicas e partirmos para o além, partamos com fé. E se os revés da vida forem inevitáveis e nos colocar nos caminhos difíceis, sigamos com fé. E assim, meus irmãos, minhas irmãs, com fé em Deus e em Jesus, sigamos a direção do amor, a direção das realizações sublimes e construamos a paz e a harmonia em nossos corações. E que Jesus esteja sempre em nossos lares, em nossos caminhos, iluminando-nos a consciência para o caminho reto do dever bem cumprido. Que o Mestre esteja sempre nos amparando nos momentos que sentirmos-nos desamparados. Que o Mestre esteja sempre com a sua mão iluminando nossos caminhos quando nos sentirmos na escuridão. Paz e luz e as bênçãos de Jesus para todos nós.